Amém, irmãos? A graça e a paz, boa noite. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 1. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo de número 6. Você que nos visita, seja muito bem-vindo. Cremos que o Senhor há de falarmos através da sua palavra. Temos a grande expectativa que a palavra de Deus mais uma vez falará ao nosso entendimento, ao nosso coração, como de costume dizer. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 6, diz assim o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós outro a paz da parte do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante a Ele em amor. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Oremos, Pai. Nos dirigimos a Ti em palavras e pedindo e suplicando que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender a Tua palavra. Nos faz crescer, Senhor, e nos faz meditar sobre ela e nos faz compreender, Senhor, as Tuas insondáveis riquezas, que nenhuma mente comum pode compreender se não for pela ação do Teu Santo Espírito. Rogamos a Ti neste lugar, pois somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça. Vem ser conosco neste lugar, Senhor, para louvor e glória do Teu santo nome. Amém. Querido, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta muito fácil de se entender, um poema bíblico. Se pegarmos a tradução no grego do versículo 13 ao versículo de número 14, os autores que escreveram no grego não se preocuparam em separar os versículos, em pausar vírgulas, mas aos nossos tradutores atuais, damos graças a Deus por isso, que eles tiveram essa ideia de separar os versículos, pontuar, e fica mais fácil a compreensão. Perceba, se você ler esse versículo do verso 1 ao versículo 14, se fosse uma estrofe só, sem vírgula, sem ponto, sem parada, sem versículo, talvez você não teria a dimensão e a profundidade do conteúdo que Paulo queria explicar aqui. Eu gostaria de fazer um rápido resumo da carta de Paulo aos Efésios, uma carta altamente teológica e doutrinária, aonde Paulo, entre o capítulo 1 ao capítulo 1 do capítulo 3, Paulo fala de uma maneira teológica, uma maneira mais plausível, uma maneira mais direcionada à obra do Deus Pai, à obra do Deus Filho e à obra do Espírito Santo. Quando pegamos do capítulo 4 em diante, percebemos que é mais uma parte prática, ensinando os irmãos a viver a santidade que foi ofertada no cerne do coração do homem. Quando começamos a carta de Paulo aos Efésios, temos uma maneira comum de Paulo se apresentar, e Paulo logo apresenta o destinatário, o propósito da carta e quem está escrevendo. É possível entendermos que no capítulo 1 e no capítulo 3, sem sombra de dúvida, temos a amplitude de que foi Paulo que escreveu a carta aos Efésios, porque ele mesmo se nomeia no versículo 1 do capítulo 1 e no capítulo 3, sendo servo e apóstolo de Cristo. Essa carta é conhecida como a carta da prisão, aonde Paulo estava preso e, sabendo da necessidade dos cristãos em Éfeso, escreve a carta a fim de que os irmãos fossem fortalecidos em Cristo Jesus. Eu gosto muito de dizer que o tema dessa carta é a supremacia de Cristo sobre a igreja e como Cristo conduz a igreja ao caminho da perfeição. Ponto esse que alguns teólogos eles podem até dizer que não seria o ponto central, mas eu gosto muito de pensar dessa forma pela maneira que Paulo elabora os versículos do capítulo de número 1, já que uma vez tenho ministrado na carta de Efésios algumas vezes. Me apaixono pelos escritos, a profundeza que Paulo vai mostrar.
Bem sabemos, irmãos, que a carta de Paulo aos Efésios, junto com Colossenses, apresenta a preocupação do apóstolo com a unidade da igreja. Uma das maiores preocupações é que a igreja pudesse compreender a insondável riqueza de Deus e a necessidade de viver uma vida separada. Por isso que Paulo já apresenta entre o verso 1 e o versículo de número 2. Quem são os destinatários dessa carta? São os santos em Cristo. E a palavra santo se aplica àqueles que foram separados a viver uma vida diante de Deus. Nós não podemos ser santo por esforço humano ou por obra própria, se não for Deus que dá sobre o seu entendimento a santidade no coração do homem. Eu quero aqui fazer um breve resumo entre o versículo de número 1 e o versículo de número 2, e em seguida, no versículo de número 3, apresentarmos a obra de Deus Pai, como Deus fundou e criou a sua igreja na eternidade. Eu fico maravilhado como nos dias atuais a igreja de Deus, aos seus olhos, ela funciona perfeitamente, não aos nossos olhos comuns, mas aos olhos de Deus a igreja está santa, pura, imaculada, porque foi fundada em Cristo e é escolhida por Ele. E já na eternidade, Deus predestina o povo para louvor e glória do seu santo nome, por isso que Paulo aplica a palavra predestinados para louvor e glória do nome do Senhor. O plano redentor de Deus envolve essencialmente a unidade do homem. Havia dois cosmos, quero aqui apresentar o cosmo de Deus, ou o mundo de Deus, e o nosso mundo. O mundo egoísta, o mundo caído, o mundo pecador. Vendo a necessidade de Paulo apresentar isso à igreja, Paulo diz que a ordem de Deus foi mandar Cristo para resgatar essa ordem moral e a condição do homem para que ele tivesse vida em Cristo. Depois que o nosso pai Adão peca, o homem agora vai viver em uma desordem moral, ou seja, tateando em busca dessa verdade, mas ele não vai conseguir. E é por isso que Paulo apresenta o plano da redenção em Cristo, por isso que o tema da carta é a supremacia de Cristo sobre a igreja. É Cristo que traz a ordem moral no sentido espiritual, aplicando. Porque ainda nesse cosmo, o homem é tendencioso a viver ainda desilusões do seu coração e enganos e pecados. Mas no sentido espiritual, Paulo tem a necessidade de apresentar que essa unidade, ela corrobora perfeitamente em Cristo. Porque Cristo é a origem do plano de Deus. E depois a gente vai com mais ousadia trabalhar os versículos 7 ao versículo 12 até o versículo 13, para entendermos o que o Deus Pai planejou, e o que o Deus Filho executou, e o que o Espírito de Deus, o Deus Espírito, nesse tempo faz acontecer. Eu quero aqui deixar claro que a palavra Trindade, ela não aparece na Bíblia, é um termo técnico usado lá no século II, século III, para representar. E se você tem alguma dúvida, se são três deuses, tire a sua dúvida agora. Não existe três deuses ou três cabeças, é um só Deus. É a forma de que Paulo apresenta o Deus mediante o cosmos, mediante a redenção de Cristo. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito sendo um só. Há um só Senhor, um só Deus, um só colaborador para todos aqueles que creem. É Cristo a resposta dessa unidade. A causa da desordem moral foi consequência do nosso pecado, foi consequência de Adão no Éden, mas a ordem volta mais uma vez em Cristo Jesus. É Cristo que traz essa supremacia e a perfeição sobre o coração do homem. De acordo com Efésios, a obra da unidade de Cristo começa na novidade de vida do homem. É por isso que os cristãos, eles passam a viver, depois da regeneração de Deus no seu coração, uma novidade de vida. Ele aborrece aquilo que é mal e agora ele passa a ter prazer naquilo que é bom. E isso não é gerado de uma vontade própria humana, mas é gerado no coração do homem para louvor e glória do Senhor. É impossível o homem se satisfazer na bondade. É impossível o homem se satisfazer na obediência se não for o plano redentor de Deus. É impossível o homem se sujeitar à vontade do seu Senhor se não for Ele mesmo que faça com que o coração do homem se dobre conforme a sua vontade. E que tipo de novidade de vida é essa, irmão Eliane? Quero aqui elencar alguns princípios que na carta de Efésios você vai encontrar. Uma das novidades de vida que Deus nos deu foi o perdão de pecado. Segundo, o selo do Espírito. Terceiro, a ressurreição da morte espiritual. Quarto, a reconciliação com Deus. A experiência da santidade.
Tudo isso são nova vida. Perdão de pecado, irmãos, Efésios 1, 2 e 3. Selo do Espírito, Efésios 1, 13. Ressurreição da morte espiritual, Efésios 2, 2. Reconciliação com Deus, Efésios 12, 13 e 14. Experiência de santidade, Efésios capítulo 4 até o capítulo de número 6. Quem de nós gozaria um novo estado de vida, uma experiência de santidade? Pensando nisso, eu penso uns dias atrás, na minha própria vida, não me viria dentro de um templo, dentro de uma igreja, carregando um livro da capa preta. Não me viria assentado, ouvindo correções dia após dia. Não me via nesse estado. Mas hoje, cativo à vontade de Deus, tenho o prazer e excelência de estar reunido com os irmãos. Cativo à vontade de Deus, tenho o prazer de dizer não a mentira. A novidade de vida foi implantada no cosmo do homem, pois havia uma grande desordem moral. O homem não consegue ordenar o curso da sua vida com seus padrões e interesses próprios. Se não for Deus que ordene o seu cosmo, se não for Deus que ordene o seu mundo, é impossível essa ordem moral. E é exatamente isso que Cristo está sendo apresentado aqui em Efésios, entre esses primeiros versículos, a ordem moral. Bendito Deus Pai, que nos chamou santos e irrepreensíveis diante de Deus. Palavras minhas. No versículo de número 1, Paulo se apresenta como o escritor da carta. Acompanhe comigo, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. A carta do apóstolo Paulo começa como uma maneira comum, como ele sempre se apresentava quando ele escrevia. Primeiro ele identifica o escritor, ele, Paulo, servo de Deus. Depois os destinatários. Em segunda, Paulo sempre falava uma palavra de bênção. Paulo é o próprio escritor da carta, isso todos têm o mesmo consenso. Paulo fala do destinatário, os destinatários são os santos em Cristo, aqueles que no sentido foram chamados e separados para viver uma novidade de vida, versículo 2, graça a vós outros da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, que ninguém é santo por um esforço pessoal. A santidade vem pela consagração ou separação de Deus. Ser santo não se dá origem na nossa própria vontade ou escolha. O homem não tem livre-arbítrio para dizer que ele é santo porque quer. Ninguém pratica o bem se não for gerado em Deus. É isso que Paulo já diz, olha, a carta aos santos em Éfeso, aqueles que foram chamados para viver uma novidade de vida, livres do pecado, em Cristo. No versículo de número 2, como era comum o escrito de Paulo, ele vai delinear uma benção, e ele diz, a graça a vós outros e a paz do nosso Senhor e Deus, Senhor Jesus Cristo. A palavra de Paulo são abençoadoras no ponto em que eles encorajam a todos a crer em Deus. Paulo sabia que a origem sempre era em Deus, é por isso que ele já faz uma ligação prontamente ao versículo de número 3, dizendo, bendito o Deus e Pai. Paulo estava abençoando em nome de Deus, para que os santos vivessem uma vida correta diante do Senhor. Temos um termo hoje no nosso meio, a graça e a paz, né? Paz e graça, saudamos uns aos outros com essa saudação, paz e graça, graça e paz, a ordem dos fatores não altera a denominação. Cremos que é Deus que abençoa, em nome de Deus. Paulo sabia que estava se direcionando aos Éfesos para dizer, bendito Deus Pai, que o poder não adivinha dele, pois havia sim o conhecimento em Éfeso que Paulo estava preso, e para que os irmãos não se entristecessem com o fundador daquela igreja, estando em Roma preso, Paulo diz, o poder não vem de mim, usa essas palavras, o poder vem de Deus, o poder está em Deus, é Deus que aperfeiçoa vocês.
E isso é uma prática muito comum nos nossos dias. Nos momentos de dificuldade, bendizemos a Deus, louvamos ao Senhor, buscamos graça em Ele, sabemos que é dele que vem a resposta, é dele que corrobora todas as coisas para aqueles que o amam. Graça abrange o favor imerecido de Deus, abrange o amor eletivo de Deus para conosco, a graça do Senhor, a misericórdia. Algo comum. E ele termina, o dom de Deus. O dom de Deus, ou seja, é Deus quem dá a sua graça aos seus filhos. Entre o versículo 3 ao versículo 14, irmãos, nós vamos aprender como Deus Pai planejou a sua igreja na eternidade, como Deus Filho se apresenta e como Deus Espírito, o Espírito de Deus, dá continuidade a essa obra. Os versos são claros, à medida do que vamos ler, iremos compreender a profundidade dessa grandeza do reino de Deus. Acompanhe comigo o versículo 3 que diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Temos aqui, irmãos, ricas palavras. Temos aqui um louvor e glória do nome do Senhor. Poderíamos destacar a palavra bendito, poderíamos destacar a palavra nas regiões celestiais, poderíamos destacar também a palavra com toda sorte de bênçãos. Perceba que sempre Paulo está levando os seus leitores a compreender a amplitude de Deus. E o que Paulo mais deseja é que eles conhecessem esse amor. Paulo começa louvando a Deus pelos benefícios espirituais. Lembra que eu acabara de falar para você sobre o cosmo espiritual, o mundo da desordem moral do homem, e o cosmo espiritual, a junção. É no mundo espiritual que gozamos o novo estado de vida. Paulo entende isso dizendo: bendito Deus Pai, que nos abençoou em Cristo Jesus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos revelou a natureza, revelou a nossa condição pecaminosa, ligando já o capítulo de número 2. Deus é supremo, e a supremacia de Deus não o mostra como um Deus arbitrário, injusto, mas muito pelo contrário, quando Paulo leva os seus leitores a entender que é Deus que planta o amor no coração do homem, Paulo não mostra um juiz arbitrário, um Deus injusto que vai julgar somente conforme a sua vontade, mas Paulo leva os seus leitores a entender o Deus amoroso, que se não fosse pelo amor de Deus, toda a raça humana se haveria perdido, não haveria um que fizesse o bem. Ainda que o homem possa achar Deus injusto pela sua escolha, mas Deus não se torna justo porque ele sabia que a raça humana estava assim decretada na eternidade a alguns para provar da justiça de Deus. Paulo, entendendo isso, mostra que Deus é um Deus amoroso em escolher alguns para louvor e glória do seu santo nome. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora a palavra, irmãos, seja lançada, nós como ministrantes do Evangelho temos que sim semear a palavra de Deus, pregar, pois não sabemos quem são os eleitos de Deus. Temos que a todo custo pregar o Evangelho mostrando a verdade. O próprio Jesus, quando batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito, mostrando a obra consumadora de Deus. As três existências, o amor eterno do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A participação do Pai no plano glorioso é uma participação eleitiva, porque Paulo desde a eternidade aponta que Deus, desde a fundação do mundo, já havia escolhido um povo para louvor e glória do seu santo nome. Ele nos abençoa nas regiões celestiais.
Tudo isso, irmãos, acontece na eternidade, porque a palavra no grego aqui se emprega no passado. Foi no passado que Deus já havia construído os fundamentos da igreja em Cristo Jesus. E a morte e ressurreição de Cristo foi apenas a consumação de tudo isso, para que nós possamos compreender o plano glorioso de Deus. Ele nos abençoou nas regiões celestiais. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. No versículo de número 4, Paulo enumera duas bênçãos. A primeira está na primeira parte do versículo, assim como nos escolheu neles na fundação do mundo. Por que Deus nos escolheu desde a fundação do mundo? Para sermos santos e irrepreensíveis em Cristo Jesus. Irmãos, é claro que se Deus deixasse a humanidade escolher o caminho da salvação ou o caminho da perdição, ninguém, pela sua natureza, pelo seu cosmo, pela sua desordem moral, escolheria se sujeitar à vontade de Deus. Deus é injusto em nos escolher? Seria Deus injusto em nos escolher na fundação do mundo? Assim como nos escolheu antes da fundação do mundo, qual o propósito de Deus nos escolher? Para sermos santos e irrepreensíveis diante da sua glória. Deus nos escolhe para sermos santos, irmãos. O plano de Deus é perfeito. E a parte B do versículo ele diz: perante ele em amor. Por que ele nos amou? A resposta é clara: para louvor da sua glória. Para louvor da sua glória. Para sermos santos e irrepreensíveis, para louvor da sua glória. Vivemos para bendizer o nome do Senhor. Somos filhos do Senhor, chamados segundo o seu propósito, para louvor e glória do nome do Senhor. E ainda quem sobrepõe, irmãos, sobre esse texto, há ainda que queira discutir a obra de Deus sobre o mundo. Se pensarmos que o cosmo do homem havia uma grande desordem, qual seria a capacidade de um homem ordenar, ou seja, de organizar suas ações? Qual seria a capacidade do homem de criar uma nova vida sobre aquele cosmo perdido? Aí Deus intervém com Cristo Jesus. Continue, versículo 5, ele diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Por que Deus nos escolheu, irmãos? A resposta é clara: para ele. O que Paulo está dizendo? Por que Deus nos escolheu? Para ele. E qual o propósito disso? Segundo o beneplácito da sua vontade. O que significa a palavra beneplácito? A sua vontade, o bom prazer. Ele nos escolheu para o seu bom prazer, para ser filhos seus, em adoção em Cristo Jesus. Eu não me entendo, irmãos, porque não há muita satisfação ou alegria quando falamos que somos escolhidos por Deus. Não há muito entusiasmo de dizermos que somos salvos de Deus. É claro que não, em nosso coração não deve haver orgulho, mas sim deveríamos se sentir orgulhosos de ser filho de Deus em uma geração pecaminosa e corrupta. Sim, deveríamos nos sentir orgulhosos porque temos um Pai amoroso que nos ama. Sim, deveríamos se sentir orgulhosos porque somos cristãos. Deveremos ter orgulho em nosso coração de saber que somos santos em Cristo Jesus. E a santidade não nasce no coração do homem, mas nasce em Deus, para louvor e glória do seu santo nome.
O que Paulo nos ensina no versículo 5 é que por Cristo nos escolheu para Ele. E qual foi o método que Deus fez para nos escolher? Por meio de Cristo Jesus. Esse foi o método claro de Deus. Verso 5, mais uma vez. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos Jesus, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele nos escolheu para Ele, e o método que Deus usou foi Jesus Cristo. Se a palavra método não soa muito bem, mas a forma que Deus escolheu, a forma que Deus usou foi Jesus Cristo. Foi em Cristo que fomos escolhidos. E qual o propósito disso? Para fazermos a sua vontade. Ele nos escolhe por meio de Jesus Cristo para fazermos a sua vontade. Ligue ao texto do capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo de número 1, 2 e 3, éramos escravos. Vá comigo ao texto. E Ele nos deu vida, estando-vos mortos nos delitos e pecados, nos quais andaste outrora segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua sobre os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade das nossas carnes e pensamento. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Veja o que Paulo está ligando. Quem poderia sair desse cosmos, dessa desordem moral, por vontade própria? Se não fosse a ação de Deus, irmãos, toda a raça humana estaria perdida. Se não fosse o amor de Deus derramado em nós, toda a raça humana, sem exceção, estaria perdida, estaria sobre o próprio juízo de Deus. E é interessante o que Paulo deixa claro: Ele nos escolheu nas regiões celestiais, antes da fundação do mundo, o propósito de Deus já havia nascido. E por que Ele nos escolheu? Para louvor e glória do seu nome. E qual foi o método que Deus usou? Cristo Jesus. E qual o propósito de tudo isso, irmãos? Para fazermos a sua vontade. Para fazermos a sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória e da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. A palavra gratuitamente, irmãos, é rica e tem um peso dentro desse texto, principalmente nesse versículo. Para louvor da sua glória e graça, Ele nos escolheu gratuitamente no amado. Em Cristo, gratuitamente, fomos escolhidos para vivermos uma condição ampla diante de Deus. O preço que deveria ser pago, foi pago pelo próprio amor derramado de Deus naquela cruz, naquele madeiro. O porquê que as nações não conseguem compreender a obra vicária de Cristo? Por que os homens, no seu conhecimento comum, não conseguem compreender isso? Porque Paulo sabia que se não fosse uma revelação dada aos homens, o homem não conseguia entender a revelação de Deus. Se não fosse Deus que revelasse o conhecimento dele no próprio cerne do homem, o homem não poderia entender. E isso não há preço que a humanidade possa pagar, se não for Ele mesmo que se satisfaça. A palavra gratuito emprega satisfação, vontade própria, desejo gratuito. Deus nos amou gratuitamente, ou seja, a sua vontade foi um fator que veio de si mesmo, para Ele mesmo. Deus nos ama um efeito gratuito, irmãos, no efeito da sua própria vontade, sem custo. Ele nos amou. A salvação dos nossos pecados, irmãos, é um dom de Deus, e ninguém pode alcançar o perdão de Deus se não for o próprio Deus que os perdoa.
Por que nós temos a consciência do que é certo e que é errado e ainda praticamos coisas que não agradam a Deus, irmãos? Por que ainda andamos tateando em mentiras e enganando o nosso próprio coração? Vou deixar você com um pouco de curiosidade, aí a gente vai avançar no texto, em outro dia a gente vai poder compreender. A nossa vocação, irmãos, é sermos santos e irrepreensíveis. Para louvor e glória da sua graça, fala da vocação de que o homem foi chamado com uma vocação e um propósito para viver, para louvor e glória do nome eterno de Deus. Paulo deixa isso bem claro quando ele vai escrevendo. E ele diz no versículo 7, na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Olha o elo que Paulo está mostrando, a redenção de Deus, pelo seu sangue. Em Cristo fomos feitos filhos por adoção. Em Cristo fomos feitos, mais uma vez, salvos, eleitos por essa graça. E por que esse conhecimento não chega com profundidade na mente daqueles que o buscam? A resposta é clara. Porque Deus nos escolhe para Ele. Muitos irmãos ainda insistem a não entender a doutrina da predestinação, da eleição do Senhor. Mas é uma doutrina clara e fácil de se compreender para aqueles que são salvos. Para aqueles que não desfrutam da salvação de Deus ainda, podemos achar um Deus arbitrário, injusto. Podemos dizer que Deus é arbitrário, Ele julga conforme o seu poder e não há quem possa impedir. Muito pelo contrário. Se não fosse o amor de Deus derramado sobre a vida daqueles que na antiguidade Ele escolheu, toda a raça humana estaria perdida. Se a salvação fosse um caminho buscado pela mim e pela sua consciência, de fato todos nós não viveríamos esse fator chamado Cristo Jesus. Viveríamos segundo a inclinação do nosso coração e contra a vontade de Deus. Mas bendito Deus que nos amou com seu amor, que nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis nele. Eu quero terminar com você, trazendo duas implicações para as nossas vidas. E depois a gente prossegue no versículo 7 até o versículo de número 13. A graça de Deus, irmãos, nos alcançou, e isso nos torna humildes. Por que isso nos torna humildes? Porque vivemos para louvor e glória do nome eterno de Deus. Vivemos uma vida em Deus, e isso nos torna humildes. A graça de Deus nos alcança, e isso nos torna humildes, não soberbos. Porque, de fato, irmão, se essa graça fosse alcançada pelas nossas forças, nós éramos arrogantes e prepotentes. Mas a graça de Deus tem o efeito de nos deixar humildes, porque somos servos de Deus. Fomos chamados para ser escória desse mundo. Fomos chamados para sofrer pelo amor do Evangelho. A segunda implicação, precisamos reconhecer, irmãos, o nosso pecado. Se Deus gerou o conhecimento no coração do homem, e Deus deu o seu conhecimento, é fato que nós agora conhecemos quem somos, o que somos, pecadores. Nada além do que pecadores. Nada além do que pecadores. Nada além do que pecadores, somos pecadores, e isso é fato, precisamos reconhecer que somos pecadores. O que Paulo nos deixa, irmãos, entre o versículo 1 em Deus, 1 a 6, a qual lemos, é que esse evangelho não nasce sobre uma condição humana, o cosmo, ou seja, a desordem moral, não deveria ser estabelecida por uma formação de mente humana, mas sim de Deus. É Deus que nos dá crescimento, irmãos. É Deus que cuida da sua igreja. E tudo isso para louvor da sua glória. Que Deus nos faça crescer, irmãos. Que Deus nos faça entender o seu plano glorioso da sua salvação. Que Deus já, com seu Espírito, nos dê crescimento
para conhecermos as insondáveis riquezas de Deus e nela ter satisfação no caminho santo do Senhor. Amém? Vamos orar? Agradecer ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, por tudo. Te louvamos pela Tua poderosa palavra. Te damos graça por esse lugar, por essa noite, pelos Teus filhos, pela Tua palavra. Ó Deus Santo e Deus poderoso, que o Senhor, com o seu eterno amor e propósito, nos dê a condição de entender as Tuas maravilhosas graças, Senhor. Abençoando a Tua igreja, abençoando os Teus filhos, despertando aqueles que ainda não conhecem o Teu Evangelho. Pai, te louvamos a cada dia por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Ó Deus Santo e Deus poderoso, que esse Evangelho cresça sobre nossas vidas, nos fazendo entender a Tua vontade revelada a nós, Senhor. Te damos graça, porque o Senhor nos escolheu. Feliz somos, Senhor, porque somos chamados de Teu Filho, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, os faz crescer diante da Tua bondade e misericórdia revelada a nós. Que Deus aplique a Sua palavra aos nossos corações. Que Deus nos faça crescer em Cristo Jesus. Amém?